E boa noite, tudo bem? Como vocês estão nessa noitinha? Vim aqui falar para vocês de mais um filme que eu assisti nesse feriado, como prometi aqui para vocês, fazer essa série de 10 análises de filmes e falar para vocês psicanaliticamente como é a análise ali do enredo, né, da sinopse do filme, do que se passa ali na vida dos personagens. Então, o filme que eu vim falar para vocês hoje o nome dele em português, o título é Um Cuidado Especial, só que na Netflix ele tá em inglês, né? The Fundamentals of Caring, que é em inglês, procurem lá. Começa com THE, Fundamentais, tá bom? Então vão lá, é um filme excelente, que fala de um rapaz que está se divorciando e ele supera esse fim desse relacionamento. E nesse relacionamento, além de toda a tribulação, além do sofrimento, do divórcio, né, daquele processo de separação, o casal tinha um filho. E na hora da tribulação, chegando com a feira do mercado, ele deixou cair ali do cesto de frutas umas maçãs que saíram rolando, e o filho do ator principal, ele saiu para pegar as maçãs e falta de cuidado do pai, e infelizmente o carro perdeu a frenagem e de ré acabou matando o filhinho dele. E ele ficou desesperado, e ele naquele processo de divórcio, de luto pelo divórcio, e luto também agora a perda do filho deles. Nós sabemos que o maior luto ele vem da morte, né? E o segundo é do divórcio. E aí por diante, né? Dependendo da dor de cada um, mas pesquisas foram feitas que a maior dor do luto é sobre a morte, depois sobre o divórcio. Isso, pesquisas feitas. O ator lá no filme, ele busca sobrevivência. O estilo de enfrentamento dele foi fazer cursos para ser cuidador. Ele queria cuidar de alguém, né? Acho que inconscientemente pela falta de cuidado que ele teve ali com o filho. Então ele fez um curso de cuidador e ele foi se oferecer sem currículo para um aviso de trabalho que ele viu no anúncio, e ele foi se oferecer. A mãe do menininho que ele ia cuidar, um rapazinho, não quis de início recebê-lo por conta que ele não tinha currículo, mas ele já teve um feeling ali com o filho dela e se deram muito bem, e ele começou a ser cuidador do menininho, que tem degeneração lá nos músculos, né? Uma doença degenerativa, e a mãe trabalhava e não tinha tempo de cuidar do filho. Aquela mãe que vive na correria do trabalho, ela trabalhava num banco e o tempo dela quase todo era dedicado para o trabalho. Por isso que ela contratou o cuidador. E foi ele, o Trevor, né, cuidar, né, ali do rapaz que tinha doença degenerativa, né? E ali, por isso que é cuidado fundamental, porque esse menino, adolescente, precisava, sim, de cuidados fundamentais. A mãe não podia dar, e contratou o Trevor, né, que teve ali os cuidados fundamentais com ele. E quando ele chegou lá, os cuidados que a mãe tinha com ele era manter uma rotina, e todos os dias ele fazia a mesma coisa, mesmo porque ela estando lá no trabalho, ela sabia o que ali o filho dela estava fazendo, né? Então, o filme transcorre com os cuidados, né, que o cuidador ali do Trevor
ele tem com ele. Inclusive, tirar ele dessa rotina de casa, de estar só em casa, foi uma das coisas que ele fez, né? Então, ele, com a aprovação da mãe, eles foram realizar o sonho do Trevo, que é o menininho ali, né, que mereceu esses cuidados especiais. Então, o sonho do Trevo era conhecer um buraco. Ele era um rapaz muito inteligente, né, e ele conhecia da geografia, gostava, né, dos pontos exóticos, assim, do planeta Terra, e ele queria muito conhecer um ponto ali, geográfico do planeta Terra, que é um poço bem profundo, e o cuidador dele conseguiu levá-lo nessa viagem incrível até chegar no poço. E o que psicanaliticamente a gente entende dessa relação entre o cuidador e esse menino que mereceu esse cuidado fundamental? Ele perdeu o filho e o Trevo, o menino com doença degenerativa, ele foi rejeitado pelo pai. Ele só tinha a mãe, e essa mãe que trabalhava demais. Então, o sistema de ativação de rede, dessas redinhas neuronais, que é como se fosse um banner energético, ele chamou o cuidador, o pai, né? Inconscientemente ele chamou o pai para cuidar dele. E o cuidador que estava querendo o filho, o sistema de ativação de rede trouxe o Trevo como filho para ele cuidar. Isso não é incrível? Eu acho essa relação entre as pessoas um cuidado tão grande de Deus, né? E tem até o texto da Bíblia. Ele não abandona, Deus não abandona ninguém. Então presta atenção nas coisas que o Criador está dando para você, porque esse sistema de ativação de rede foi ele que criou, né? Faz parte dele ter criado esse nosso corpo de uma forma atemorizante. Então, um perdeu o pai, o outro perdeu o filho, e eles se conectaram aí nesse feeling entre eles dois, né? E o Trevo, ele realizou o sonho dele de conhecer esse buraco profundo, e também ele conseguiu realizar um sonho, um desejo dele, que era de urinar em pé. Já que ele tinha os membros atrofiados, ele não conseguia ficar em pé, vivia numa cadeira de rodas com cuidados especiais, e o cuidador conseguiu realizar mais um desejo dele, que era ficar de pé e urinar em pé, né? E ali durante a viagem também, eles encontraram duas pessoas, né? A Dot, que estava brigada com o pai, e uma grávida ali também, que estava nos dias de ter neném, e o carro também deu defeito. Aí eles ampararam com amor essas duas pessoas, e elas foram até o final do filme com eles. Então, a conclusão do filme, né? O Ben, ele finaliza o seu divórcio, que é o cuidador dele, é o Ben. Ele finaliza o seu divórcio e começa a escrever um romance, porque no início do filme a gente viu que ele é escritor. Só que, como ele estava com muitos problemas, muitas tribulações, ele parou, né? E foi cuidar, que foi o estilo de sobrevivência que ele teve, né? Para chegar até ali. Então, ele começou, no final do filme, a escrever o seu romance, e foi sobre Trevo. Agora ele tinha um bom motivo, né? E usando a experiência para se curar e encontrar um novo propósito, né? Mostrando que cuidado envolve envolvimento e transformação. A gente vê isso muito bem no filme, que um cuidador, ele precisa ter amor ao próximo, né? Precisa fazer sentido para ele. Então, o Ben e o Trevo tiveram essa relação de pai e filho no filme, porque o sistema de ativação de rede dele estava querendo isso. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente está precisando, no que a gente está desejando, e colocar isso no papel, fazer orações específicas, porque se for da vontade de Deus, Ele vai te ajudar, entendeu? Então, esses filmes que eu estou trazendo aqui para vocês, eles mostram muito bem essa relação que a gente tem com a vida e essa energia que é toda nossa, que é o sistema de ativação de rede, que funciona como um banner energético que a gente consegue como que criar ou co-criar a nossa realidade. Então, vale a pena assistir.
tem na Netflix, tá? É um prazer muito grande trazer mais um filme aqui pra vocês. Acho que esse é o 5, né? 5 de 10. E a gente se vê aí em mais 5 que eu vou trazer pra vocês. Boa noitinha e até mais.